Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, essa semana a gente vai conversar sobre o depósito. Se o depósito é pagamento, se não é, se o fisco pode cobrar eventual diferença sobre os valores depositados judicialmente. Então, se você está chegando aqui agora, aproveita, aciona o sininho, se inscreva no canal, que tem sempre novidades todas as semanas aqui no canal do YouTube. Então, se já gostou do tema, vai lá e dá uma força aqui para o nosso canal, para que a gente sempre tenha novidades e temas interessantíssimos sobre matéria tributária aqui no nosso canal do YouTube. Então, eu venho conversar com vocês agora sobre o depósito. Mas outra coisa que eu não falei, para você que está chegando aqui agora, eu sou a professora Renata Bilim, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da USP, do IBMEC, entre outras universidades. Doutora em Finanças e Tributação pela UERJ. Advogo há mais de 20 anos na área administrativa e contenciosa tributária, além também de hoje ocupar uma das cadeiras do CARF e autora também de uma série de livros e artigos científicos. Agora vamos voltar aqui ao fio da nossa meada. Vamos discutir aqui o depósito. Como todos vocês sabem, o depósito judicial é uma forma de extinção, de exclusão ou de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A gente viu, se você não viu, vai lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional e você vai ver que o depósito judicial ou administrativo, ele tenha se feito de forma integral, ele vai ter o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. E o que significa suspender a exigibilidade? Significa o quê? Evitar os atos de cobrança da Fazenda Pública em face a você. Ou seja, ele não vai poder inscrever o débito em dívida ativa se o débito ainda não estiver sido inscrito. Consequentemente, não vai ter a certidão de dívida ativa e, obviamente, que também não vai ter o quê? Ação de execução fiscal. Eventualmente, não vai ter o CADIM, né, que é o Cadastro Inadimplente de Débitos Federais, se for o caso de um débito federal, e você vai obter a sua certidão positiva ou com a FED negativa. Porque o artigo 206 lá do Código Tributário Nacional, ele vai dizer que ou a garantia do juízo em penhora ou alguma causa que suspenda a exigibilidade pode permitir a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa. Então, o depósito judicial, ele serve sim para garantir o juízo numa execução fiscal e abrir prazo para os embargos de execução, mas ele também pode servir em qualquer momento do processo, seja no administrativo, seja no judicial, para o quê? Suspender a exigibilidade e, consequentemente, impedir os atos de cobrança. Atos de cobrança são atos inerentes à cobrança do débito tributário. Isso não quer dizer que haja um impedimento do fisco promover as autuações, até porque o fisco ele tem um prazo para realizar em nome da decadência. Então, ele vai, eventualmente, se for o caso, promover dentro do prazo decadencial a lavratura do auto. Lembrando que se você opôs uma ação judicial sobre o tema trazido no auto, você não vai poder apresentar impugnação com os mesmos objetivos, porque você, o que aconteceu? Ao aderir à esfera judicial, você abriu mão da esfera administrativa, a menos que você tenha algum outro argumento que não conflite com aquilo que já foi deduzido em uma ação judicial. Uma decadência, uma denúncia espontânea, uns juros, um excesso de base de cálculo, seja lá o que for. Mas não podem discutir matérias idênticas, que é o que diz, inclusive, o parágrafo único do artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. A grande questão que todo mundo fala, e era um benefício, não digo benefício, mas seria uma estratégia aos contribuintes promoverem os depósitos judiciais, principalmente, porque existia um condão, ou pelo menos até então, ainda não mudou 100% a jurisprudência, né? Se entendia até então que depósito equivaler-se-ia a pagamento. Então, se eu fiz o depósito, eu paguei. Então, no dia que a Fazenda viesse a ganhar aquele débito, aquela ação judicial em que se discutia, seja uma execução fiscal ou numa ação ordinária, ou mesmo no mandado de segurança, quando se discutia ali o fisco ganhava, convertia em renda e aquela atualização monetária daqueles valores seria feita pela instituição financeira aonde aquele depósito tivesse sido efetivado. É exatamente o que foi discutido no tema 667 do Superior Tribunal de Justiça, que foi julgada, anota aí, no RESP 1.348.640, 1.348.640 de São Paulo, que foi publicado em maio
de 2014, cuja tese trazida no tema 667, que é desse acórdão que eu acabei de citar, ou perdão, desse recurso que eu acabei de citar para vocês, dizia assim: na execução fiscal, o depósito judicial do montante integral, no caso aqui, o integral, que na execução fiscal, para suspender a exigibilidade do crédito, ele tem que ser integral. Lá na execução civil, é diferente. Então, vamos aqui adentrar no mérito fiscal, beleza? Da condenação, no caso, a execução, o depósito judicial do valor da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada. Aí, meus caros, na verdade, esse case que eu acabei de dizer para vocês, ele discutia a correção monetária dos débitos depositados. Acontece que, normalmente, essa atualização monetária é feita pela instituição financeira pelos índices de poupança, a TR, que não são índices grandes e atrativos, e normalmente são completamente diversos daqueles previstos em contratos privados, ou, no caso do débito tributário, a Selic. Acaba sendo valores inferiores. Então, quando o fisco ou o credor recebe aquele valor em conversão em renda, ele recebe menos do que ele deveria. Essa é a tese que foi desenvolvida nesse precedente recente, que veio a ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Embora esse case de 2014, o tema 667, trouxesse a correção monetária dos depósitos, ele não tenha falado expressamente sobre a natureza do depósito como extinção da obrigação civil e, consequentemente, a obrigação tributária, não foi discutido exatamente isso. Mas se perpassou e sobre a tese está escrito aqui que o depósito judicial extingue a obrigação do devedor. Então, a gente tem essa particularidade aqui e a interpretação conforme, porque se extingue, não tem correção de juros mais. Converteu em renda e acabou. Há muitos contribuintes que não queriam brigar, não queriam só depender de liminar, ou mesmo de outras questões para suspender a exigibilidade. Quando você deposita, está lá. Se der tudo errado, converte em renda e está tudo bem. Mas agora pode ser que a brincadeira mude. Se mantiver esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se depósito vai ser diverso de pagamento, eu não paguei, eu só depositei. O dia que vier a converter em renda, os juros têm que seguir o contrato, na obrigação civil, e a regra tributária aqui, que no caso aqui, juros de mora, a Selic, mais a multa de mora, e que normalmente, né, decisão de convia, é muito maior do que uma TR, que é a taxa de poupança. Isso quer dizer que o contribuinte ainda vai dever algum valor que vai poder completar, além daquilo que foi convertido em renda. Então, até 2014, até agora quase, né? Esse depósito equiparava a pagamento, cabendo, portanto, à instituição financeira promover essa atualização monetária. Esse tema, então, ele volta a ser analisado aqui agora no resto, anota aí, 18, 20, 963, 18, 20, 963, que foi julgado agora, que serve, portanto, como precedente, porque é um repetitivo, que é um desdobramento, então, de uma ação de cobrança civil, não é tributária. Então, eu estou pressupondo que talvez esse raciocínio venha a ser equiparado, como o CPC se aplica subsidiariamente, e é comum os entendimentos também servirem ao credor, quando favorece o credor fiscal, se o privado pode, por que o credor fiscal não vai poder? Então, muito provavelmente, será uma decisão que também vai se estender ao débito tributário, né? Então, a Corte Especial, no caso do Superior Tribunal de Justiça, ele muda essa jurisprudência sobre essa correção dos valores que estão sendo depositados em juízos pelos devedores, no caso aqui pelo contribuinte, nas ações de cobrança no CIV, se for o caso numa execução fiscal ou numa ação qualquer que o contribuinte venha a ter ajuizado como forma de suspender a exigibilidade do crédito. E nesse precedente recente, ficou definido que depósito não se equipara à quitação da dívida. Não é igual. É claro que foi um quórum bem apertado, né? Foi, acho que, maioria, de 7-6. Então, por voto de umzinho só, é que a parada foi mudada, né? Eu lembro que o ministro Salomão até falou, peraí, isso aqui violaria a segurança jurídica. A lei não mudou de lá para cá. Então, não tem um entendimento diverso para mudar aquele repetitivo de outrora, violando a segurança jurídica do contribuinte. Mas não foi a tese que prevaleceu a tese do ministro relator, que, salvo engano, foi a ministra, nossa Andrighi, e cabendo ao ministro Og Fernandes, hoje vice-presidente do órgão, a quem coube dar o voto de Minerva e seguiu a relatora no sentido que depósito realmente não é igual a pagamento, possibilitando ao credor a composição daqueles valores de acordo com o contrato.
né? Só que eu lembro também que a época, isso foi julgado agora, no dia 18 de outubro de 2022. Hoje aqui é 28. Foi muito recente isso. Eu lembro que ele, vamos mudar, mas vamos ter uma modulação dos efeitos. Essa modulação foi votada e a maioria dos ministros entendeu não haver necessidade de modulação. Isso quer dizer, a gente vai ver depois as questões práticas decorrentes do trânsito em julgado desta decisão. Então, os ministros, na sua maioria, entenderam por não existir qualquer violação ao critério objetivo naquela decisão de 2014, né, no tema 667. Aqui, eu vou ler aqui um pequeno trecho do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, né, que negava esse tipo de provimento. Ele está dizendo que o que se está fazendo, em pouquíssimo tempo, seria revogar aquele entendimento lá de 2014 e criar um outro, o que é um perigo. Uma tese que se perde hoje no plenário, daqui a um tempo volta com outra roupagem e a segurança jurídica não prevalece. Concordo, sim, com o ministro, porém não foi o que prevaleceu. Portanto, o voto da ministra Nancy Andrighi, que entendeu, portanto, aqui, né, lembre que essa decisão que eu falei para vocês agora é um repetitivo, então vai aplicar, né, vai vincular o tribunal, o judiciário. O enfoque foi, portanto, ela entendeu que lá em 2014 se discutiu a responsabilidade da instituição financeira na hora da correção monetária dos valores em depósito, e não necessariamente se depósito era igual a pagamento, que foi o que prevaleceu, esse entendimento. E apesar da redação final, lá da tese, ter equiparado a obrigação à extinção, a Corte não teria se debruçado, né, sobre os efeitos do depósito judicial sobre a mora do devedor. Então, você entendeu que esse case, de fato, era novo e que nessa questão não teria inovação com relação ao precedente anterior. Né? Qual é o efeito prático agora de tudo isso, caso venha a ser aplicado, e, na minha opinião, é a matéria tributária? Como a modulação já foi votada e não houve modulação, todos os depósitos judiciários, amanhã ou depois que venham a ser convertidos em renda, a Fazenda, dentro do prazo, né, de cobrança, ela poderia o quê? Buscar o complemento dos valores dos juros que ficaram inaplicáveis por força dessa correção via poupança das instituições financeiras. Então, pode ser que alguns contribuintes, nessas ocasiões, venham a receber aqui alguns autos de infração ou chamados, né, uma nota de lançamento para fazer uma composição, para depois vir o auto, para pagar eventual diferença. Então, né, é aquela tal história, né? Antigamente, você depositava, convertia em renda, morreu. Hoje você vai depositar. Qual é o efeito, então, do depósito judicial em matéria tributária? As grandes vantagens, vou suspender a exigibilidade, obtenho minha certidão, não vai ter execução fiscal amanhã e está tudo bem. E se tudo der errado, converteu em renda e estou tranquilo. Hoje, é claro que alguns desses efeitos remanescem. Você vai continuar com o efeito da suspensão da exigibilidade. Você vai impedir os atos de cobrança. Você vai conseguir a certidão positiva com efeito de negativa. Só que no final, se tudo der errado, pode ser que o fisco lhe cobre eventual diferença se aquilo ali divergir dos valores corrigidos pelo juros Selic, que hoje é o que atualiza, né, o débito tributário. Então, são essas as questões que a gente tem aqui que tomar conta, os ministros aqui entenderem aqui nesse ponto, meus caros. Eu até entendo que tem sim um fundo de verdade, porque veja bem, né? Você deposita um depósito lá, garantido do juiz, em 2000. Aí vai sendo atualizado pela terra, e lá em 2010, o contribuinte perde. Se ele não tivesse depositado, se tivesse obtido uma liminar, como é que teria sido esses valores a serem cobrados? Teria juros, teria as multas, e aí você ia receber uma nota para pagar aquele débito. Ou se o lançamento ficou suspenso, volta a correr, né, os prazos para que você venha pagar, ou mesmo fruir os prazos para execução fiscal. Então, não é assim? Por que um depósito seria diferente? Eu deposito, vamos botar lá 10 milhões. Em 10 mil corrigido pela Selic, vai dar um valor muito maior do que o corrigido pela TR, que a instituição financeira faz de acordo ali com a taxa de caderneta de poupança. Isso fere a própria isonomia, né? Veja, é melhor fazer o depósito do que, de repente, ganhar a liminar e esperar, porque no final a liminar vai me gerar mais custo do que um depósito. Ambos suspendem a exigibilidade. Só que no passado tinha essa vantagem, né? Depositou equivale a pagamento, no final, se tudo der errado, converte em renda e está tudo bem.
Essa decisão a que eu me referi é de um débito privado, é de um débito cujos contratos realizados entre particulares trazem outros índices de correção na ausência do pagamento, no caso do inadimplemento, um INPC ou qualquer outro. Na hora, então, do encontro de contas, quando o contribuinte perde qualquer demanda, o contribuinte não, o credor civil aqui, que é o objeto dessa decisão nova, na verdade, ele está aquele tempo todo, depositou, se ele tivesse pago normalmente, seria o IGPM, seria o IG não sei o quê, e ele está pagando ali no pequenininho pela TR. Entendeu-se que isso não é a vontade legislativa. Isso fere a autonomia privada. E, consequentemente, o mesmo raciocínio se aplica ao débito tributário. Porque se eu estou corrigindo o débito tributário pela Selic, e vem a TR que é infinitamente menor, o credor privado está tendo uma vantagem do que o credor tributário. Então, muito provavelmente, essa decisão ela vai ser aplicada de forma reflexa à matéria tributária e o contribuinte tem que ficar esperto na sua estratégia na hora de efetivar um depósito judicial. E quem é meu aluno sabe, né? Que eu dou uma série de outras alternativas à questão do depósito para que o contribuinte, de certa forma, acabe saindo mais vantajoso, né? Porque hoje em dia o depósito é dinheiro fora de caixa. Será que de fato é melhor se hoje ainda tem que pagar juros ao final? Sim, suspender a exigibilidade. Será que não existe uma outra forma? Será que o fato de evitar a execução fiscal vai fazer alguma diferença na minha vida? Então, são algumas perguntas que você tem que fazer ao seu cliente e avaliar qual é a perspectiva, qual é o entendimento, qual é o raciocínio mais inteligente para você trazer aquele contribuinte. Então, são essas as considerações que eu queria trazer aqui para você no vídeo desta semana. Então, fiquem atentos, ainda não transitou em julgado essa decisão, muito provavelmente virá e provavelmente será aplicado, sim, em matéria tributária, e o depósito não mais terá a característica de parar de fruir os juros incidentes sobre aquela demanda, de sorte que, assim terminando o processo, converte em renda e o fisco poderá lhe exigir essa eventual diferença de correção. Sendo que aquele depósito, ninguém tem dúvida, ele sim serve ainda como forma de suspensão da exigibilidade do crédito, que vai ser somente essa a sua função, ou a garantia numa execução fiscal. Mas se no final der tudo errado, ainda tem a questão desse complemento em face à perda pelo decurso do tempo e os juros aplicáveis na correção do débito tributário, assim como é no débito civil atualmente. Então, ficam aí essas observações, tomem cuidado e dê a melhor estratégia dentro do seu processo para o seu cliente. Até o próximo vídeo.